Fala pessoal, JP aqui na voz mais uma vez, começando mais uma lição de classe aqui. Nós vamos fazer um giro pelo movimento sindical do Rio Grande do Norte e o tema de hoje é a greve da educação no estado. Os professores, os trabalhadores estão com as escolas paradas aí há umas 2 semanas e eu estou recebendo hoje aqui no Lição de Classe 4 professores que vão fazer para nós aqui um panorama da situação da greve, reivindicações e os próximos encaminhamentos. Então estou recebendo aqui o professor Bruno Lima, professora Ana Célia, professor Joelson de Souto e a professora Brena Maria. Sejam todos e todas aí muito bem-vindos e bem-vindas. Obrigada pelo espaço. Gostaria de saudar todos os colegas trabalhadores na educação, especialmente as mulheres que estamos às vésperas do Dia da Mulher, elas que historicamente tiveram tantos direitos igualitários, negados, e são maioria na nossa categoria. Então, é um momento de convocar toda a classe trabalhadora para essa luta e um chamado especial a todas as mulheres. Exatamente, bem lembrado. Eu também gostaria de agradecer o espaço aqui do Lição de Classe. Quero lembrar de uma mulher que para nós foi muito importante na luta, uma professora, Amanda Gurgel, a professora do cuscuz alegado. Nós ainda, professores, comemos cuscuz alegado, aquele cuscuz que sobra da merenda, porque não temos vale alimentação. O professor tem apenas o seu salário limpo. Também não temos vale transporte. Tem professores que pegam 4, 5 escolas. Eu, como 2 vínculos, cheguei a pegar 10 escolas. Imagina o meu deslocamento de uma escola para outra. E sem receber esse vale transporte, nós não temos direitos. Enquanto outras categorias no estado têm esse direito, os professores não têm. Então ainda estamos na luta. Os nossos salários ainda são baixos. Os salários altos são os salários dos políticos. E a Amanda Gurgel, ela dizia assim, nós queremos salários dos professores igual aos salários dos políticos. Então, levamos essa bandeira. Quero lembrar dela porque pelo Dia da Mulher, com certeza, é uma mulher que nós temos que lembrar pela luta que ela fez pela educação do município de Natal, do estado do Rio Grande do Norte. Obrigado. Muito bom. Professora Ana Célia, seja bem-vinda. Obrigada, João Paulo. Obrigada ao Will que está aí na técnica. Estamos aqui em mais uma greve. Eu digo mais uma, porque são tantos anos de educação, agora aposentada, e continuamos vivenciando uma greve a cada ano para conquistar um direito que é nosso, que em tese está garantido por lei. E dessa vez nós vivemos uma contradição muito grande, porque estamos em greve devido ao piso salarial, que não foi acatado pela governadora, a relatora da lei do piso, como nós dizemos, conhecida popularmente, é a mãe do piso, e está negando aos professores, a sua categoria, o piso. Então, nós estamos aí em greve, e onde está sendo alegada uma justificativa do Ministério Público para não conceder o reajuste como deve ser, e nós estamos aí com esse movimento. Não só pelo piso, mas tem outras questões também. Tem a situação dos trabalhadores funcionários que estão reivindicando o seu plano de carreira, que já vem há muito tempo na luta e que não sai do papel. A situação das escolas, extremamente precária de infraestrutura, que, por sinal, eu gosto de trazer essa ilustração assim, para a gente refletir. Há algumas semanas, quando estava prestes a começar o período de aulas na rede estadual, um jornal do nosso estado estava divulgando que estavam começando as aulas, porém existiam escolas que não começavam as aulas porque estavam em reforma. Esse mesmo jornal, e neste mesmo horário, depois que a greve foi deflagrada, mostrava escolas sem aula, aquele velho quadro das carteiras sem ninguém, e os alunos tristes dizendo que ficaram decepcionados porque as aulas não começaram. E a legenda, mais uma vez, não sei quantos mil alunos ficam sem aula porque os professores estão em greve. Então, veja que
o próprio jornal mostrava que escolas estavam sem funcionar e não iam funcionar devido à questão da infraestrutura. E o mesmo jornal vinha já como uma maneira de criminalizar o movimento, colocando sobre nossas costas a responsabilidade. Então, é um movimento difícil, a gente vai falar aqui, acredito que os companheiros aqui vão falar sobre isso, né? Eu, atualmente aposentada, mas estou no movimento porque sei da importância da luta na minha vida, na história dos trabalhadores. Sei também que os direitos não estão conquistados para todo sempre. Nós vemos um sistema que constantemente está retirando direitos. Então, nós, como professores aposentados, temos a ganhar nessa greve. Nós queremos também ter o direito ao piso, mas sabemos que a qualquer momento a governadora pode querer negar uma paridade alegando uma lei. Então, é preciso que nós estejamos juntos fortalecendo esse movimento. Ótimo. A gente também está recebendo aqui, bem de longe, né, lá de Umarizal, o professor Joelso de Souto, né, que é lá da Regional de Umarizal. Seja também muito bem-vindo, professor. Pois é. Então, minha palavra nesse momento já é no sentido de dizer que estamos em greve porque todo mundo já está prejudicado, né? Toda a comunidade, toda a sociedade já está prejudicada. Está prejudicado o aluno que ainda não começou a ir para a escola porque o transporte depende do município e tem municípios que ainda não começaram, que ainda não estão disponibilizando o transporte. O aluno também está prejudicado na escola em que falta a merenda, porque o dinheiro é insuficiente. A gente que trabalha, que está dentro de uma gestão, sabe como é insuficiente, que o alimento é insuficiente, né? Às vezes falta merenda também porque falta merendeira, porque as merendeiras terceirizadas também estão com salários atrasados, vale alimentação atrasados, né? Então tudo isso aí vai prejudicando a sociedade, porque as escolas, além de muitas ser um ambiente insalubre mesmo, assim, uma desproporcionalidade assim tão grande do que diz respeito à qualidade da educação e ao que a gente infelizmente está oferecendo ao nosso aluno, é a questão dos alunos, como a gente tem lá na nossa regional, que estão almoçando segurando o prato com a mão ou sentado no chão, ou usando sucatas de mesinhas daquelas da sala de aula, que já foram se perdendo, que não prestam mais para usar na sala de aula, para almoçar ali. Então isso é uma realidade. As salas extremamente quentes, às vezes a gestão faz um apelo assim, um negócio, consegue instalar um ar-condicionado, mas a instalação da escola é tão antiga que não suporta ligar o ar-condicionado, né? Nossos alunos lá fizeram até um cartaz assim: não queremos ar-condicionado de enfeite, queremos um que funcione, né? Então está lá, escola esperando por reforma, né? Escolas sem funcionários, ou seja, já gerando acúmulo de trabalho dentro dos professores que estão lá, dos funcionários que estão lá, porque aqueles funcionários de secretaria praticamente não existem mais, estão aposentados, né? Então, a gente, diante dessa situação todinha, chegamos ainda à questão do descumprimento da lei do piso do magistério, né? Que na verdade é o que sempre aparece nas notícias, né? Professores lutam por salário, professores lutam pelo piso, mas é uma questão estrutural, né? A luta, ela é muito maior, é em defesa dos trabalhadores, sim, de todos os trabalhadores, desde o efetivo até o terceirizado, mas é uma luta também em busca de qualidade, em defesa do estudante, para que a gente possa entregar uma educação nos modelos que a gente sabe que a gente é capaz, mas a gente precisa de estrutura para isso. É isso, exatamente. Problema não falta para a gente falar hoje aqui, e luta, e reivindicação. Mas eu queria começar, professor Bruno, porque tem 2 semanas aí que a educação está em greve, e a principal pauta que aparece nos meios de comunicação, eu sei que tem todos esses elementos que Joelson mencionou, mas é o piso, o não cumprimento do piso, né? Na porcentagem aí de 6,27%, não foi cumprido, não está sendo cumprido pela governadora. O que é que o governo diz sobre isso? Então, o governo ele veio com a proposta insuficiente em dividir esse piso em 2 vezes. 3% seria dado agora e 3,27% em dezembro. Então, nós não vemos isso como uma garantia de pagamento, porque outrora o governo dividiu esse piso em parcelas e nós perdemos essas parcelas. Inclusive, o governo ele deve 17 parcelas de salários atrasados aos professores. Então, os professores, obviamente, não confiam mais na palavra do governo, porque é um governo sem palavra. É um governo, inclusive, que está precarizando o serviço público. Houve agora um concurso público para o Estado e o governo colocou apenas uma vaga por cada disciplina. Então, uma vaga por cada disciplina não supre a necessidade da falta de professores nas escolas. E para haver esse suprimento, o governo coloca quem? Temporários.
Esses professores temporários têm contratos precarizados, certo? São contratos desumanos. Essas pessoas, elas não têm direito efetivo, muitas vezes, de permanecer ali. Podem ser tiradas a qualquer momento, é isso que o governo diz. É assim que o governo trata, né, os temporários. Inclusive, tem chegado às escolas, né, nós recebemos vários relatos dos gestores escolares, né, que as diredes, que controlam as regiões, né, de escolas, estão enviando para os gestores para que eles possam pressionar os temporários a não entrarem em greve. Então, se nós temos hoje 7.000 temporários, nós temos uma grande maioria de temporários, muitas vezes mais do que efetivos, em algumas escolas. Tem escolas, por exemplo, onde nós temos ali 80% de temporários, 70% de temporários. Essas pessoas, elas ficam até inseguras em adentrar no movimento grevista, mesmo sua situação sendo precarizada, haja vista que eles não receberam o 13º, eles não receberam 1/3 de férias, são direitos constitucionais de qualquer trabalhador brasileiro, mas para esses trabalhadores, o governo não quer dar esse direito, né? Então o governo também reduz, que é uma redução do Estado, né? Faz um Estado mínimo, onde vai dividir até as classes, né? Vão ter um pouco de professores ali efetivos e uma grande quantidade de professores temporários que vai acabar chamando mais e mais temporários, precarizando o serviço público. Ora, gente, é o servidor público efetivo, certo? Que não pode ser demitido, é esse que denuncia as coisas erradas que o governo faz. É esse que denuncia a corrupção, porque ele pode falar se tiver alguma coisa errada acontecendo. Não são os temporários. Os temporários são importantes, muitas vezes, eles são importantes, mas não nesses contratos que são praticamente escravizados. É isso que nós não concordamos. E eu queria dar só assim, para terminar a fala sobre os temporários, da minha parte pelo menos, é que o sindicato, ele não quer se colocar favorável aos temporários, certo? Enquanto outros sindicatos, como por exemplo o Sindicato dos Professores do Estado de Sergipe, soltou uma nota informando que é constitucional o direito dos temporários a participarem da greve. Por quê? Porque no Supremo Tribunal Federal existe uma jurisprudência, um entendimento de que quando você está prestando serviço público como professor, é como se você fosse também um professor de serviço público. Então você teria direito sim também a essa greve. Então esse é o entendimento jurídico. Precisávamos que o SINT-RN, que o sindicato que representa os professores, se colocasse a favor dos professores, disponibilizasse o seu departamento jurídico, disponibilizasse a luta política, para que essas pessoas pudessem adentrar a greve. Mas não é interesse do sindicato. O interesse do sindicato é enfraquecer a greve. O interesse do sindicato é que os temporários realmente não adentrem na greve para não fortalecer. E nós estamos aqui fazendo um levante, dizendo assim, vamos ter consciência de classe. Vamos dar as mãos aos temporários, os temporários dêem as mãos aos efetivos. Vamos dar as mãos aos professores aposentados, para que juntos possamos fazer a luta. Ninguém solta a mão de ninguém. Enquanto uma das pautas que nós temos aqui, que são várias, e que terminam numa bandeira só, a educação. Enquanto a educação não for prioridade, que hoje no estado, o estado do Rio Grande do Norte é o estado com o pior índice do IDEB no Brasil. E isso é culpa do quê? De uma má gestão da educação. Então, vamos ser a favor de uma boa gestão. Boa gestão começa com profissionais valorizados, estrutura das escolas. Então, é sobre isso que nós estamos aqui falando para vocês e alertando a sociedade. Precisamos do apoio dos pais, dos alunos. Os alunos têm nos apoiado muito, os pais também, participado com falas, né? Sempre próximos a nós, dizendo que somos todos a favor da greve. Governo, pague o que deve ao professor. É muito importante esse panorama que o Bruno falou, mas eu queria, antes de entrar em outros temas, esse inicial que ele começou sobre essa segmentação que existe hoje nas escolas, que não é algo recente, de você dividir a própria classe trabalhadora de um serviço, de um setor, em efetivo, terceirizado, temporário, em linhas gerais, precarizados e aqueles que têm os mínimos direitos conquistados ao longo do tempo aí pelos trabalhadores. Essa segmentação, essa divisão é justamente para isso, para enfraquecer o movimento, para que dividir, para que tenha medo, para que você não fortaleça. E aí eu queria queria que vocês comentassem sobre isso, como é que está na região de vocês, né? Como é que está lá em Macau, como é que está em Umarizal, em Seramirim, porque esse tipo de prática vindo tanto do governo quanto das direções, das gestões que estão passando, configura uma pressão e uma espécie de assédio, não é, Brena? Isso.
essa greve de 2025, ela vem mostrando um grande diferencial em comparação a outras greves de outros anos, que é justamente uma participação mais ativa do professor temporário. Porque em outros anos eles simplesmente não participavam. Eles diziam, não é possível. A própria direção do sindicato orientava que não participassem, porque eles não têm representação sindical. Legalmente eles não têm representação sindical, mas eles continuam tendo direitos trabalhistas. O direito à greve, que vem sendo perseguido pelo governo, infelizmente, né, através da Secretaria da Educação e das DIRECs, né, informando esse pessoal que as escolas não podem fechar. Então, essa é uma posição muito autoritária e punitiva por parte do governo, né, que vem agindo dessa forma justamente porque os temporários, mesmo com medo, vários deles têm participado muito desse movimento. Mas, mesmo assim, ainda existe o pessoal que não aderiu ainda à greve, ainda existe um percentual de efetivos que ainda não aderiu à greve, e é com esse pessoal que nós precisamos trabalhar, né, esse processo de convencimento e de construção da luta. Lá em Macau, por exemplo, a gente já viu um diferencial muito grande. A adesão na sede, que é a cidade de Macau, é de 100%. Todas as escolas paralisaram. E isso é um avanço enorme em comparação à greve de 2023. A escola que eu trabalho mesmo, ela se dividiu na última greve. Uma parte paralisou, outra parte não paralisou, e 100% dos temporários não paralisaram, o que é diferente nesse ano. Todo mundo paralisou, incluindo os temporários. A gente ainda encontra uma resistência nas outras cidades da regional, mas como o companheiro Bruno aqui falou, a gente também é bem cansativo que a gente, além de lutar contra a posição do governo e do Ministério Público, que reforça essa posição do governo de não pagar o que nos é de direito, né? Além disso, a gente tem que estar lutando com o próprio posicionamento da direção do sindicato, que deveria representar todos os trabalhadores da educação. Afinal, é o sindicato dos trabalhadores em educação. Mas, como você colocou, existe essa divisão, essa fragmentação dos trabalhadores. É bem cansativo isso, né? Ter que lutar contra todos esses agentes, mas nós, enquanto trabalhadores, participantes dessa categoria da educação, nós precisamos assumir uma responsabilidade nessa greve, nós precisamos assumir essa greve, todos, para que ela seja fortalecida cada vez mais, né? Fazendo piquetes, participando do comando de greve, participando das reuniões, participando das assembleias, né? Nós estamos em greve, nós não estamos de férias, nós não estamos em recesso, então tem um trabalho aí pela frente que precisa ser feito, e ele está muito bem encaminhado. Nós precisamos aí fortalecer cada vez mais em todas as regionais, e precisa ser muito fortalecido também na capital. Isso que Brena está falando, Ana, é uma contradição muito grande, não dela, mas ela está expondo a contradição, que envolve o governo, a direção do sindicato, como já começou o Bruno aqui. É uma relação bem promíscua, porque até onde eu pude acompanhar, a direção do sindicato não queria a greve, né? Fez todo tipo de manobra para que a greve não acontecesse. E aí eu pergunto para vocês, porque não concorda comigo que é uma imensa de uma contradição você ter a relatora do piso, a governadora que é uma ex-sindicalista, ex-professora, de origem popular. Como eu estou repetindo os argumentos que normalmente eles repetem para sair em defesa do governo. Olha isso, aquilo outro, para dizer que... Sim. Mas é uma grande contradição, porque nada do que se... uma coisa parece que é o discurso, outra coisa que é a prática, né? Nós estamos vivendo períodos que vivemos na época do governo de Geraldo Mello, por exemplo, situações bem parecidas, né? Bem similares. Uma greve por um direito, e enquanto que nós não temos acesso a esse direito, nos é negado, os policiais, por exemplo, conquistam sem fazer nenhum esforço. Não que nós sejamos contra que eles tenham reajuste salarial, nós queremos que todos os trabalhadores tenham seus reajustes, ganhem bem, inclusive. O problema não é esse, o problema é que nós, da educação, não temos. E aí você fala dessa contradição. E para falar sobre ela, ou para explicar por que ela acontece, é bom a gente colocar um pouco de elemento político para contextualizar isso. Quando a governadora
quando iniciou o ano, a governadora mencionava que daria o reajuste, os setores do governo ventilavam a possibilidade de fazer, mas não fazer da forma correta, não seria aplicado na carreira, ou não seria dado para todos os setores da categoria de trabalhadores em educação. E aí começou todo o tensionamento para que fosse rediscutida essa proposta. Além disso, e aí eu acho que é o fato mais agravante, eu acho que é o elemento mais complicado de todos, é que nós temos na mesa de negociação o Ministério Público sentado, arbitrando por esse direito. Como assim? A governadora alega que não pode dar o reajuste porque está havendo comprometimento com a lei de responsabilidade fiscal, aquela velha lenga-lenga que a gente conhece, né? A lei de responsabilidade fiscal, o aumento da folha, o comprometimento, o que mais que fala? O limite prudencial, são palavras ruins, né? Ninguém nunca ouviu falar. E assim, por causa disso, não pode conceder o reajuste. E que é o Ministério Público quem está impedindo que ela dê esse reajuste. Então, assim, o tempo todo nós ouvimos dos dirigentes do nosso sindicato que é o Ministério Público que está impedindo que a governadora dê. Não o governo. É como se fosse o Ministério Público está sendo usado como, usar como um escudo, uma desculpa. Nós dizemos, o que nós dizemos já foi dito na Assembleia várias vezes, ela está se escondendo atrás do Ministério Público. Porque uma coisa é o Ministério Público, nós sabemos muito bem que ele não está à disposição dos trabalhadores, nunca esteve. É raro um momento em que isso acontece. Quando é conveniente. Agora, outra coisa é a governadora, que aí você lembrou bem, que tem origem nas classes populares, que saiu do movimento sindical da educação. Ou seja, se hoje eu faço greve, se hoje eu faço um movimento, se hoje eu faço parte, é porque um dia eu entrei no Estado e as primeiras referências de luta que eu tive eram dela, por exemplo. E aí tem essa contradição. Quando, na verdade, existe um elemento político-econômico, que tem a ver com a política econômica do governo federal. Há uma decisão aqui em cima, no governo federal, de fazer cortes, de fazer retiradas dos valores, de diminuir os gastos de governo, de fazer enxugamentos em folhas. Dos investimentos públicos. Os investimentos públicos. Você se refere, então, ao arcabouço fiscal. É preciso lembrar o tempo todo disso. O que hoje o governo está chamando de novo arcabouço fiscal é uma lei que nós, inclusive, já fizemos movimento contra, né? Muito antes dele estar presidente, para que não fosse feito, porque dizia que os salários seriam congelados por 5 anos. Muito bem, nós agora estamos vivendo um período em que os nossos salários estão no caminho de serem congelados. E aí, como existe toda essa discussão no governo federal, o Estado aqui já se antecipou. É verdade que alguns estados também já perderam, mas é verdade que existe luta, como existe no Piauí, como existe em Minas Gerais. Então, existe por quê? Porque a lei existe, mas a organização dos trabalhadores ela pode conquistar administrativamente, ela pode conquistar através da negociação. Então, eu fui de uma época que a gente dizia a luta faz a lei, porque a nossa luta, ela sendo forte, ela pode reverter o que uma lei está determinando. Então, se tem uma governadora que está lá disposta a atender aos trabalhadores, como ela pode muito bem colocar em discurso, ela o faz independente do Ministério Público e não colocar o Ministério Público sentado na mesa para estar o tempo todo dizendo isso pode, isso não pode, para dizer que vai punir temporário que faz greve, para dizer, e fez inclusive, eu quero aqui até na minha fala, já fazer aqui um repúdio a esse Ministério Público que ao invés de fazer garantir o cumprimento do direito, ele está impedindo cada vez mais, né, porque já arbitrou agora com relação ao retroativo de 2024, já incluiu no que estava de 2023, dando como uma reprimenda, porque possivelmente que nós o desobedecemos. Então, a greve ela se torna dura porque você tem dessa vez
o sentimento de que está lutando contra o governo, contra a justiça, que aí não precisa ser provocada mais não. A justiça está aqui na sala. Ela está aqui Não provocando. está a favor do trabalhador. Em Ceará-Mirim, as aulas não começaram, mas não é por causa da greve, é porque não teve transporte para os estudantes. Existe uma parceria entre o governo e o município para garantir esse transporte. A maioria dos estudantes da sede vem da zona rural e o transporte não circulou para trazer esses estudantes. Fica aquele jogo velho de empurra, né, de passa a responsabilidade para o outro, e o município diz que não vai renovar o contrato porque sai perdendo e o Estado não garantiu. Quer dizer, teve todo um período para garantir e não garantiu. E as aulas não começaram. Mesmo assim, nós fizemos reunião nas escolas, fizemos atividade com esses professores, há disponibilidade da greve, mas é um fato. Nós precisamos endurecer a greve, nós precisamos fazer com que ela seja forte para que os professores temporários eles consigam responder a esse assédio moral que estão sofrendo e virem para o nosso lado. Porque, assim, é uma outra vergonha para o governo Fátima Bezerra. No meu ponto de vista, no meu humilde ponto de vista, é uma outra vergonha. Um governo que se diz de esquerda, que se diz de origem sindical e popular, e mais um monte de coisa bonita, trabalhar, deixar que escolas ainda tenham os cargos temporários, que nada mais são do que nos municípios, eu acho que os meninos aqui podem muito bem comprovar isso, cargo temporário no município é vereador, é aliança política. É verdade. Então, na medida em que o vereador está lá fora dizendo quem vai trabalhar, procura político tal porque você está desempregada, quer dizer, num país como o nosso, com o índice de desempregados que nós temos, as pessoas vão trabalhar e nós não somos contra que elas trabalhem, mas nós somos contra a precarização que está acontecendo, né? Que vira moeda de troca política. Vira moeda de troca política. Voto de cabeça. E deixa a categoria amarrada. Nós chegamos nas escolas e encontramos 70%, 80% do quadro. Eu estive na escola, eu estou rindo porque eu não tenho nenhum problema aqui de dizer isso. Como eu me aposentei e fazia um certo tempo que eu não entrava na greve assim participando, devido a questões pessoais eu não estava participando, eu fui às escolas e eu chego em uma escola, eu não conheço quase ninguém do quadro, porque muita gente da minha época se aposentou, as pessoas estão se aposentando, e tem muita gente trabalhando que são as pessoas mais novas, só que aquelas pessoas são as temporárias, são essas que estão vivendo esse assédio moral aí, para que não venham a fortalecer a greve. É um absurdo isso, assim, eu aprendi com a minha avó que a gente não julga uma pessoa pelo que ela diz de si mesma, né? Mas pelo que ela faz. E aí depois o estudo no marxismo ajudou a entender melhor isso, porque na verdade é a prática que é o critério da verdade. Então essas contradições do governo da ex-professora Fátima, eu acho que respondem bastante tem a ver com essa questão que nós estamos discutindo aqui, de que você não tem que avaliar um governo, um partido, um político pelo que ele diz de si, mas pelo que ele faz. E a prática do que ele está fazendo está bem distante daquilo que diz defender. Inclusive dizia assim, né, que a crise não é desculpa para não pagar o piso, mas agora no momento que assume o poder do executivo para poder fazer aquilo que falava, não faz. Só uma coisa, sua avó também dizia, diz-me com quem andas que eu te direi quem és. E também do porquinho. Com quem porco se mistura, farelos come. Que a categoria não quer lembrar, alguns não querem lembrar, ficam chateados, inclusive quando a gente diz, nos acusam de direita, de ser mais gay, de um monte de coisa, é que não tem como ser diferente, porque é uma governadora que se misturou, né, com a direita tradicional, que ressuscitou os representantes de uma burguesia, uma oligarquia que já estava enterrada, dos Alves, né? Deu lugar a eles do seu lado e aprendeu com eles. E está fazendo a mesma política, porque todos defendem essa política de prejudicar o trabalhador, de fazer cortes nos orçamentos públicos e deixar o trabalhador ao Deus dará. Eu até queria fazer uma compreensão bem interessante que
ela chama o Ministério Público para negociar. O governo não tem que chamar o Ministério Público para negociar. Ela usa o Ministério Público como bode expiatório. Agora eu vou dizer para vocês, sabe quem recebeu os maiores aumentos? Foram os trabalhadores, né? Aqueles que eu talvez nem chame de trabalhador, o grande funcionalismo público, né? Ministério Público, Tribunal de Justiça, Controladoria Geral do Estado, pessoas que já ganham 30, 40 mil reais, são esses que estão tendo aumentos. Por que esse pessoal pode ter aumento? Porque eles sendo alto escalão, os salários já são altos e o professor que tem um salário baixo não pode ter aumento. Inclusive, falando, que já que você falou sobre índices, né? Vamos falar sobre índices. O ICMS aumentou de 18% para 20%. Significa que houve um aumento inflacionário, o nosso poder de compra diminuiu, tudo aumentou de preço. Isso o governo defendeu, juntamente com os próprios sindicatos, o próprio Sint defendeu o aumento de 18% para 20% do ICMS, dizendo que aumentaria o salário dos servidores, mas os nossos salários não aumentaram. E outra coisa a mais, o governo federal ele reduziu os repasses do Fundeb. Mesmo com a redução dos repasses do Fundeb, que o Fundeb é a verba própria que paga o professor. O professor ele tem uma verba que vem do governo federal para pagá-lo. É chamada uma verba própria, certo? É o Fundeb. O governo federal ainda reduziu, e mesmo nessa redução, nós ainda temos um Fundeb de superávit, ou seja, o Fundeb ele é maior, ele cobre a folha. Se o governo realmente diz que existe um limite fiscal e que ele não pode pagar, que ele não tem dinheiro para pagar, a lei do piso diz que basta mandar as planilhas financeiras lá, provar, para que eles enviem, então, a complementação. Mas, se o governo não prova, é porque não precisa dessa complementação. Se realmente está comprometido em dar o reajuste e o piso na carreira, porque o piso tem que ser dado na carreira, gente, é a maior greve e mais histórica que nós teremos. Sabe por quê? Nós não estamos falando de índice somente. Não é de 6,27%. É de perdermos a nossa carreira. Significa que um dia, quem está lá, o doutor, que chegou lá no final da carreira, com letra J, depois de 30 anos de trabalho, ele vai ganhar a mesma coisa que a pessoa que está entrando hoje na carreira. Porque nós vamos perder a carreira. Por isso que eu digo, professor, entre na greve, porque você não está perdendo 6,27%. Você está perdendo a sua carreira. E isso nós conquistamos com muito suor, com muita luta. Foi com greve na época de Vilma de Faria. Teve greves, teve movimento sindical para que esse direito pudesse acontecer. Então não é agora que nós vamos abrir mão desse direito conquistado com tanta luta. Tem muita coisa em jogo, inclusive. Eu queria aproveitar aqui e para não perder o gancho, se bem que a gente não gosta muito dessa palavra, né, Ana Célia? Dos nossos cursos com o Vitor Gianotti. Mas, Joel, se eu queria que você fizesse uma avaliação lá da regional de Umarizal, porque Brena falou sobre a 100% das escolas em Macau estarem paralisadas, apoiar a greve, diferente da greve anterior, que deu uma dividida. E lá em Umarizal nós temos uma situação semelhante. Tem escola que nunca tinha entrado em greve que entrou, né? Como é que tá lá a situação? Exatamente. Lá na regional de Umarizal, as escolas da sede, né, as 4 escolas, pararam totalmente, né? Sendo que 2 delas, uma nunca tinha entrado em greve, porque é uma escola de ensino fundamental, anos iniciais. Então a gente já tem uma pressão imensa ali do município de olho naquele aluno, né? O assédio mesmo que os municípios fazem aos alunos da escola estadual para ir para a rede municipal. Então eles sempre têm esse medo. E uma escola também que tem muitos professores temporários. A verdade é essa. Porém, dessa vez a coisa ficou tão séria, tão complicada, o risco, né, iminente mesmo de perder a carreira, de estar vendo aí praticamente uma tentativa desse Ministério Público, né, de criminalizar a nossa luta e as nossas conquistas, né? Que, na verdade, nós não estamos lutando por nada a mais, nós não estamos lutando por nenhum direito novo, nós estamos lutando para não perder algo que já aparentemente estava garantido, né? Então a greve está se construindo lá e a gente tendo sempre essa visão e essa leitura de questionar também, né, o Ministério Público, né? Onde é que está o Ministério Público que não fiscaliza as empresas terceirizadas, que recebem um repasse do governo e não pagam disso seus funcionários? Né? Cadê o Ministério Público que não vê que aquela planilha lá da merenda escolar é super faturada? Porque todo mundo aqui vai no supermercado, a gente sabe que aqueles preços que estão ali não são os preços praticados no mercado, no dia a dia. É porque para a escola é mais caro.
Tá entendendo? Onde está o Ministério Público que não vê que os professores a educação é a única categoria que garante o pagamento de uma greve, né? A gente tem outras categorias aí que fazem greve a cada ano, a cada 2 anos, Detran, bancários, não sei o que, e tá lá, parou e fica parado, depois retoma de onde parou. E a gente tem uma garantia de trabalhar os 200 dias letivos, né? Às vezes não é nem negociado, já vem um calendário do governo, como foi da última vez, e a gente teve que pagar, trabalhar os 200 dias letivos, né? Então os pais ficam naquela preocupação e tudo mais, e a gente deixando bem claro, olha, o direito do seu filho está garantidíssimo dentro da greve da educação, né? E a gente está, inclusive, lutando para que ele permaneça na rede e que tenha esse direito, sim, né? Coisa que alguns municípios não fazem, não garantem. E o Ministério Público também deveria fiscalizar os municípios, porque os municípios, sinceramente, muitos lá da nossa regional não garantem os 200 dias. Encerra o ano letivo em novembro, como teve, e vem começar em março. Como é que se dá 200 dias? Né? Por tudo param. Tá entendendo? Demite professor antes do final do ano letivo porque perdeu a eleição. Falta professor. Falta professores. A maioria dos professores que eu conheço nas cidades da Regional do Marizal, dos municípios, não são professores efetivos. São vagas que passaram a ser vagas de barganha política, né? São vagas da gestão, são vagas de vereador A, de vereador B, como as terceirizadas também são, que pertencem a eles, né? Então, onde está o Ministério Público? O Ministério Público só serve para olhar a hora-atividade do professor, ou se é hora-aula, ou hora-relógio, ou se está em greve. E as greves da educação são altamente organizadas burocraticamente, porque a gente segue os trâmites tudo direitinho, é tudo deliberado em assembleia. Ninguém entra em greve do nada, toda em greve. Não, se você decidir sozinho, você está levando falta. Né? Você pode ser descontado. A gente faz tudo com a categoria, com o sindicato, com a assembleia, respeita os prazos, né? Tem o nosso setor jurídico ali sempre acompanhando, ainda é essa perseguição toda. Então, voltando ao resumo, a gente tem essa consciência lá na Regional do Marizal e a greve está sendo construída bem a partir da verdade mesmo. Tanto é que nós temos um apoio grande, vocês podem ver nas nossas redes sociais, dos alunos, né? Dos alunos e das famílias. Né? Estamos nos últimos anos lá numa prática de só deflagrar a greve quando se faz a reunião com os alunos, com as famílias. Tem lá a fotinha dos pais lá com a mão erguida, porque diante de tantos argumentos, de tantos fatos, não tem como ser contra. Né? Não tem como ser contra, porque prejudicados já estamos todos. Entendeu? Então não é uma paralisação de alguns dias ou meses, quem sabe, dessa greve que vai prejudicar de uma maneira irreversível os alunos ou mesmo os professores. Então a luta segue firme e nós continuamos na construção da greve lá na nossa regional. Mesmo porque, Joelson, como você está mencionando, prejudicado a educação já está, né? Já está, porque, como o Bruno falou, não tem professor, não tem merenda, não tem o transporte que vai levar os alunos, não tem o professor valorizado. E pouco importa se essas coisas acontecem para a lei de responsabilidade fiscal, para o arcabouço fiscal, para o governo federal, estadual, municipal, pouco importa. Então o problema é que quando vocês entram em greve, a culpa é de vocês. E a mídia, os meios de comunicação de modo geral, reforçam esse entendimento, como aquilo que a Ana Célia disse mais cedo, com aquela ideia de que, olha, agora centenas de milhares de crianças e adolescentes estão sem aulas por conta da greve do professor. É verdade, as pessoas estão sem aula, mas não estão só agora, estão antes. O problema é que quando eu digo assim, eu já criminalizo a greve. Então já joga a população contra vocês. É um absurdo sem tamanho. Aí, além de você ter de lutar contra tudo isso, você tem que lutar contra o sindicato, Breno. Que Bruno estava me falando agora há pouco, se fosse pelo sindicato, quando eu digo sindicato, é a direção estadual, porque aqui a gente tem coordenador da regional de Marizal, tem o pessoal da regional de Ceará-Mirim, né? E tem Breno lá de Macau, né? Mas não é da regional, não é isso? Isso. Mas também da região, mas quando a gente tá falando, e o Bruno estava falando, é da direção estadual do Sint, daqui da capital, tá certo? A direção estadual do sindicato. Que não queria greve, né, Brena? Faz todo tipo de manobra para não ter a greve, desmobiliza. Como é que você avalia essa situação? Isso, por causa de interesses políticos similares ao do próprio governo, né? A gente sabe que os membros da direção estadual são todos eles, ou quase, membros do mesmo partido, da governadora, que é o PT. E aí, sabe o que é muito visível nesse momento? É a luta de classes. A gente está sofrendo um ataque enorme da classe dominante do nosso país, do nosso estado, mais especificamente. Porque a governadora, por exemplo, recebe um alto salário e o salário dela não está sendo questionado em nenhum momento, nem pelo Ministério Público, nem muito menos por ela.
né? Os próprios membros do Judiciário, o Ministério Público, eles não questionam os próprios salários, que são exorbitantes também. A gente soube que na mesa de negociação, a comissão colocou um exemplo do salário dos auditores fiscais, que tiveram reajustes agora, que já são salários exorbitantes, e a governadora foi questionada e ela disse que é lei, ela tem que cumprir Ora. esse reajuste A salarial. lei não vale para o professor, não? Pois é como se o trabalho deles fosse mais importante do que o nosso, para a lei ser cumprida e com salários muito mais superiores, né? É muito errado, é muito desigual e fica bem claro um ataque da classe dominante à classe trabalhadora. E aí nós, enquanto classe trabalhadora, nós temos que entender essas coisas e nos fortalecer cada vez mais. Essa união com os trabalhadores temporários que a gente está vendo de forma bem inédita na greve desse ano é um dos pontos muito importantes, e um dos motivos que isso se dá é que eles já estão mais prejudicados do que nós efetivos, né? Porque da mesma forma eles não tiveram o reajuste do piso desse ano, e os atrasados do ano de 2023 e 2024, mas além disso eles não receberam o 13º do ano passado e o terço de férias. Então, se antes eles não entravam numa greve com medo de ter um pagamento suspenso, eles já estão com pagamento suspenso. Então, isso motiva eles a adentrarem esse movimento. Então, essa unidade é muito importante entre efetivos e temporários, essa consciência. E, além deles, os nossos alunos são filhos da classe trabalhadora. Tem que ter essa consciência também. A gente precisa se fortalecer no diálogo com a comunidade escolar. Os pais dos alunos têm que observar que não é uma luta pelos professores, pelo salário dos professores. Todos estão sendo prejudicados. O aluno está sem aula. E mesmo que a gente abrisse mão dos nossos direitos, a gente ia voltar para escolas sucateadas. Então, nos momentos de mobilização nas ruas, a gente aproveita até o espaço para fazer o convite de que a comunidade escolar compareça e leve também suas reivindicações. A gente não vai para as ruas pedindo só o reajuste do salário e o pagamento dos atrasados. Não, eu já estou convocando meus alunos, nós já estamos fazendo esse trabalho e chamamos agora nesse momento também de que levem também suas reivindicações. A escola que eu trabalho, por exemplo, é uma das que tem uma estrutura melhor assim, para receber os alunos na cidade de Macau, mas não é perfeita. A gente passa aí por uma reforma desde 2018, que foi o ano que a escola se tornou uma escola de tempo integral. Essa reforma, ela vem sendo realizada assim por etapas e até hoje, 2025, não está pronta. A gente tem ar-condicionados comprados há mais de 5 anos, que a gente está vendo na hora quando ligar o ar-condicionado ele não funcionar. Funcionando. Já perdeu até a validade se brincar esse negócio. E Macau está numa área assim, de clima semiárido. É muito quente. Infelizmente, é muito comum a gente passar mal. A sala de aula está ficando um local muito insalubre para nós e para nossos alunos. Nós já presenciamos os alunos terem ataques de convulsivos em sala de aula várias vezes. Isso é uma tristeza, mas a gente precisa falar sobre isso. E é porque ele tem uma predisposição? Mas é porque está muito quente também. Senão isso não teria acontecido em sala de aula. Então é preciso levar essas reivindicações, eles próprios, com as famílias deles, levarem essas reivindicações para as ruas. Eu estou falando de um problema estrutural. A gente tem outra escola lá em Macau que caiu a janela por cima da aluna, que o ventilador pegou fogo. Então, são estruturas muito antigas e são diversos os problemas, né? O colega colocou aqui, falta de merenda, é uma coisa tão básica, não era para acontecer. A gente precisa ir para as ruas, denunciar tudo isso que está errado na sala de aula e começar a questionar também os salários da classe dominante. Porque eles estão questionando os nossos, que é baixo, que é algo em torno de R$4.000, é algo em torno de R$4.000. E enquanto os deles é o quê? 10 vezes
o nosso salário. Então, é ridículo. Nós, enquanto classe trabalhadora, precisamos nos fortalecer também. E é a luta de classe, né? Mas parece que isso não é nenhum problema para o Ministério Público, né? Tá tudo tranquilo, né? Todos esses problemas aí. Menino comendo no chão, professor sem transporte, aluno sem merenda, escola caindo na cabeça. E tipo assim, eu conheço a Nacelle há algum tempo, eu tô dizendo isso porque assim, a gente trabalha ainda lá para Ceará-Mirim, fazendo cobertura, a comunicação sindical. E, tipo, 16 anos atrás, a situação parece que eu tô vendo o mesmo filme, sabe? Escola caindo aos pedaços, sem estrutura. Isso é uma coisa de louco o negócio. Nós temos hoje uma realidade no Estado que é interessante, que são as escolas de tempo integral, assim, que funcionam assim de forma muito ruim. Tanto a alimentação é deficitária, o espaço é deficitário, não tem espaço para os alunos tomarem banho, não existe uma lei aprovada e sancionada, certo? Que venha regularizar os trabalhos pedagógicos dos professores nesses espaços. Esses professores trabalham também precariamente porque eles não têm uma carreira para o professor da escola de tempo integral. Os portes das escolas precisam passar por uma alteração, não foram alterados, tem anos que se aguardam. E pasmem, as gratificações dos gestores escolares estão há 15 anos sem reajuste. Tem gestores escolares ganhando 400, 600 reais para tomar conta de uma escola. Então a situação chegou a ser assim calamitosa que nós não podemos nem aceitar. É preciso essa união de todos, porque quando a classe trabalhadora ela se junta e se une, isso aconteceu desde a primeira Revolução Industrial. Os movimentos, né, grevistas, os sindicatos, desde essa época que vem surgindo. No Brasil, nós conquistamos 13º, férias, na época de Getúlio Vargas, mas tudo com a organização e a luta da classe trabalhadora. É por isso que nós estamos aqui hoje, no Lição de Classe. Isso é uma lição de classe. A lição de classe para os alunos, a lição de classe para os pais, a lição de classe para a sociedade, para as comunidades escolares, que nós queremos dizer trabalhadores, univos, vamos à luta, porque a luta é de todos nós, somos todos nós. Uma educação de qualidade, isso ajuda demais a sociedade. Vamos construir mais escolas, reformar as escolas que temos, construir mais escolas, do que isso vai garantir, sabe o quê? Que não precisemos construir mais presídios no futuro. Bruno, você tocou uma coisa e eu queria ouvir também todo mundo sobre isso. Isso é uma lição de classe. Nós estamos recebendo aqui um podcast especial do Muda Sint. A greve da educação ela tem uma força, Brena falou isso, o Joelson falou isso, porque é uma greve de setores que antes não tinham entrado em greve, então tem uma força muito importante, ou seja, as pessoas estão saturadas, estão no seu limite, e aí o copo transborda. Mas essa greve não seria possível, pelo menos as coisas estão sendo feitas sem uma oposição, né? Sem o que a oposição está martelando, né? Como você estava mencionando. Queria que vocês comentassem qual é o papel que a oposição, no caso Muda Assim, está cumprindo nesse processo aí de mobilização da greve. Oposição unificada, né? Hoje nós temos Muda Sint, Corrente Proletária, professores independentes, todo mundo está aí nessa luta, né? Porque, na verdade, a coordenação sindical que está hoje, ela ficou do lado do governo, ela ficou do lado do patrão, ao invés de ficar do lado do trabalhador, da classe trabalhadora. Então ela não está mais cumprindo o seu papel. Então os professores, ao se perceberem disso, unificaram-se nessa posição a que nós estamos. Mas os colegas podem comentar mais a respeito. Isso é motivo até de vários colegas não aderirem à greve, porque eles não sentem confiança no sindicato, na direção do sindicato. Então falam, é perda de tempo, eu vou ter que trabalhar no recesso, nas férias, isso não vai dar em nada. Só que a gente tem que assumir essa greve, tomar ela nas mãos mesmo e conversar com nossos colegas para que entendam que sindicatos somos nós, é a nossa força. Infelizmente, a gente não está tendo uma direção que nos represente, mas a luta está tendo que acontecer até com ela, né? Você imagina, João Paulo, já que nós somos antigos, né? Temos que trazer as histórias, né? Você imagina uma greve em que se coloca numa assembleia a proposta de piquete e a direção do sindicato diz que temos que ter muito cuidado com os piquetes, porque a gente fez em alguns anos passados, mas não existia a legislação que existe hoje.
Então, a direção do sindicato faz baixar a mesa a lembrança do Estatuto da Criança, do Estatuto não sei do quê, de toda a legislação que poderá ser utilizada ao nós não garantirmos o direito dos estudantes terem as aulas. Então, nós não precisamos que ninguém denuncie no Ministério Público, o sindicato, a direção, A própria direção já está fazendo esse papel. Essas leis só aparecem agora, né? Imagina uma assembleia onde se propõe um acampamento na casa da governadora. Aí a direção geral do sindicato é contra, porque é falta de respeito à pessoa da governadora. Agora eu te pergunto, não é falta de respeito deixar os trabalhadores em educação, os professores, chegarem na miséria de salário que estão, com uma inflação galopante dessa? Nem tem mais o bife que o presidente tanto falava nas suas campanhas, o arroz, o feijão, o arroz e o bife, e não tem mais nem o ovo. Porque é um absurdo. Quem está em supermercado toda semana sabe disso, é um absurdo. E aí, isso é falta de respeito, o trabalhador vê o seu direito, vê o reajuste passando e fica olhando como se fosse uma vitrine com algo bem caro, algo bem custoso para adquirir, porque não consegue, porque não vai ter. Ou pelo menos estão dizendo que ele não tem direito. E assim, a direção do sindicato tem feito esse discurso, como tem feito também para os temporários. Em alguns momentos, quando se reúnem, vocês não têm garantias nenhuma, vocês podem fazer a greve, porém, nós não temos garantias de que vocês não possam ser penalizados. Aí vamos às contradições. A gente falou há pouco tempo, os temporários eles estão trabalhando sem o 13º, né? Numa situação de precarização, mesmo assim eles temem em não renovar os seus contratos, por exemplo. Os que são contratados ou os que estão temporários, eles temem de receberem 3 faltas, como foi colocado nas reuniões, 3 faltas consecutivas, e eles podem ter o contrato suspenso. Então, eles temem de não renovar esse contrato. Isso é o quê? É desemprego. Isso não é falta de respeito para com o ser humano, colocar numa situação dessas, mas a gente ouve coisas desse tipo. Então, é uma greve que tem essas contradições, por isso que a gente, a todo instante, convoca os trabalhadores a paralisarem, a virem para a Assembleia Estadual, para sentirem todas essas coisas. É um aprendizado, é uma lição de classe numa greve, porque às vezes a pessoa está na sua escola, eu digo muito isso, está na sua escola querendo fazer greve, olha para um lado, olha para outro e diz, não, mas aqui só tem eu e fulano, o restante temporário não vai fazer. Mas no momento que ela vem para uma assembleia, ela percebe que não está só. Então ela se fortalece com os outros e isso é muito importante. Mas como é que está essa mobilização assim nas escolas? Visto esse imobilismo da direção estadual do sindicato, assim, vocês enquanto oposição unificada, por exemplo, têm conseguido, dentro de um comando de greve, visitar a escola, colocar as coisas no calendário, mobilizar por setor? Como é que está essa... Eu acho que o Bruno ele pode falar um pouco sobre isso. Eu rapidinho te digo o seguinte, que o que o pessoal tem relatado é de uma dificuldade em ter encaminhadas as sugestões, as propostas que saem do comando de greve, né? Então, acaba que se torna um pouco complicado colocar a greve e impulsionar ela, por exemplo, na rua, né? Então, há algumas coisas que surgem que não está sendo fácil. No interior, como eu sou do interior, eu digo o seguinte, que em tendo as aulas iniciadas, a gente vai ter mais acesso aos professores, mas que ainda assim nós já realizamos uma assembleia virtual, estivemos nas escolas nas primeiras reuniões que se antecedem ao início do ano letivo, fazendo reuniões. A gente observa que a presença da direção do sindicato fortalece muito a base. Quando nós chegamos numa escola, são tantas as coisas que surgem que a gente não tem ideia assim de que se passa. E a necessidade de falar é tão grande, Bruno, Brena e Joelson, a necessidade é tão grande que as pessoas começam a falar até de outras questões que aconteciam e eles sentiam a vontade de discutir, como, por exemplo, a desigualdade no tratamento de algumas questões,
a imposição de reposição de aula, os assédios feitos pelos gestores assim de maneira disfarçada, sabe, alegando muito cumprimento de ordens superiores, coisas desse tipo. Então são sempre muito bem-vindas essas reuniões, são sempre e já apontando para a presença do sindicato na reunião com os pais, certo? Com as mães. A gente chama reunião de pais, mas nós sabemos muito bem que a maioria de presentes na reunião são as mães. E avós. E avós e Que é mãe 2 vezes, né? Eu aprendi que é mãe 2 vezes, vovó. Então, é importante essas reuniões acontecerem e ter sempre a presença de alguém que está acompanhando a greve para dar esses informes, né? E é assim que a gente vai fazendo funcionar esse comando e que a oposição tem impulsionado outras atividades. A gente pode falar melhor aqui da capital. Como é que está, Bruno, essa situação e se já tem alguns encaminhamentos dessa Olha, última assembleia que vocês fizeram? Se não fosse a oposição, as coisas não estariam acontecendo, porque o sindicato realmente não quer a greve. Inclusive, na última assembleia, assim, sem ter colocado na pauta, sem nada. A primeira coisa que eles fizeram foi votar a finalização da greve. Ainda bem que a oposição estava presente, massivamente presente, e o sindicato não conseguiu fazer essa manipulação, porque geralmente eles dão o jeitinho deles, né, de não aprovar as coisas, mas nós, enquanto oposição, estamos conseguindo aprovar as pautas que são de direito dos professores. O que nós temos percebido é que os levantamentos que nós temos, as solicitações e levantamentos que nós temos achado que são importantes e levantado no comando de greve, nas assembleias, o sindicato não tem levado para frente. Sabe quando coloca banho-maria? Por exemplo, a gente fala assim, vamos fazer faixas para colocar uma faixa aqui na frente do sindicato, do SINT-RN. Sempre quando tem greve, tem uma faixa lá na frente, estamos em greve. Essa faixa não foi colocada ainda, já faz 2 semanas. Nós solicitamos que fosse vinculado na televisão os motivos da greve para que a sociedade pudesse estar inteirada da importância desse movimento. Não foi vinculado na TV ainda. Então, nós estamos solicitando muitas coisas, mas eles sempre vão deixando assim, deixa para a próxima reunião, para a próxima semana, nós vamos fazer, está anotado, mas nunca acontece. Só acontece quando a gente, enquanto oposição, se organiza para lutar e para fazer a luta. Então, nós temos uma agenda a cumprir, uns encaminhamentos de agenda. Então, eu queria falar um pouquinho dessa agenda. No dia 8/3, no caso, vai ser o Dia Internacional da Mulher, às 9 horas, vai acontecer uma concentração em frente ao Caju, lá na Ridinha. É um movimento organizado não só pelo sindicato, pela oposição, mas por todas as mulheres que são envolvidas no movimento político, que estão lutando ali por seus direitos, né? E também pela presença da mulher, que é muito importante estar, mas não só as mulheres, os homens também têm que estar presentes. Ótimo. Vamos estar todos presentes nesse ato, vai ser um ato muito importante. Nós teremos, no dia 14/3, uma reunião do comando de greve. Hoje uma professora perguntava, a oposição se organiza muito assim, a gente faz reuniões antes das assembleias, pós-assembleias e nas semanas. Inclusive fazemos encontros online também e fazemos também, às vezes, lives, onde nós debatemos e conversamos com os trabalhadores. Então a gente está muito ativo, toda semana a gente está fazendo isso daí. E o comando de greve não é só para quem está liderando a greve, que só quem está à frente da greve. Não. Todos os professores que querem garantir que realmente aconteçam as coisas, que os encaminhamentos venham a ser cumpridos, querem fiscalizar o cumprimento desses encaminhamentos, precisam estar na reunião do comando de greve. Vai ser às 9 horas no SINT, dia 14. Aí nós temos mais o quê? Que agora são os encaminhamentos mais importantes que eu acho. Nós temos que colocar essas datas aqui para a gente permanecer. Além do Dia das Mulheres, eu acho que esses outros dias que eu vou falar agora são super importantes. Dia 10, no Centro de Convenções pela manhã, Camilo, né, que é o secretário que é o ministro de Educação, né, Camilo Santana, vai estar presente. E nós estaremos lá fazendo um ato também. Então convocamos a todos os professores, pais, alunos, para estarem no Centro de Convenções no dia 10, pela manhã, para participar conosco desse ato. E é um ato para exigir o nosso direito do piso, porque o piso não é do governo federal, não é uma iniciativa do governo federal, não é uma política de governo. Então, que é uma política do governo que chegue no estado onde eles administram, que é o estado do Rio Grande do Norte. No dia 11,
No dia seguinte, nós estaremos às 9 horas da manhã na governadoria, em frente à governadoria. E todas as regionais vão estar concentradas fazendo seus movimentos nas regionais. Certo? Então vai ser assim, Natal vai fazer o seu movimento na governadoria e as demais regionais, cada uma organizada no seu local. No dia 17, nós teremos a próxima assembleia. Ela vai ser à tarde, geralmente às 14 horas. É dia 17. E no dia 19, nós temos a vinda de Lula aqui para Oiticica, né? Que fica ali próximo a Jucurutu. Então, como ele vai fazer a inauguração, vai ser um momento muito importante político, e nós entendemos que nós devemos estar lá enquanto oposição para reivindicar os nossos direitos. Certo? Então estaremos com faixa, governadora Fátima Bezerra, pague o piso, governadora Fátima Bezerra, valorize a educação, governadora Fátima Bezerra, acabe com a greve. Quem tem o poder aqui, a chave, a caneta de acabar com a greve, a assinatura para acabar com a greve, sabe de quem é? Fátima Bezerra. É só ela dizer assim, vou priorizar a educação, vou pagar os 6,27%, vou fazer isso, vou assinar aqui que eu fui do movimento, eu fui diretora do sindicato, lutei pela educação, não é agora que eu vou tirar, né? Bruno, Vou fazer, assina e a gente volta da greve. Bruno, eu estou pensando aqui numa faixa para levar no dia que vier o ministro da Educação, Camilo Santana, sabe? A gente leva uma faixa, aí bota assim, em bom nordestinês, seu Camilo, o dinheiro não deu. Aí ele já vai saber que o dinheiro que hoje estava no Instagram dele, os milhões que vieram para o Rio Grande do Norte, não deu para pagar. Aí a gente... E vocês avisem a direção estadual do Sint que se eles não conseguirem fazer arte de faixa, vídeo para botar na tele, a Poti Comunicação faz, viu? E que se for incompetência lá do pessoal, diga que a gente tá aberto aqui, velho. Esses movimentos todos, essas datas, são datas que foram levantadas por nós em assembleia. Então a gente gostaria que o sindicato ele fosse fiel ao que a categoria está querendo, não o contrário. Então, sim, produzir as faixas, estar presente, colocar os carros, né, para fazer os piquetes nesses locais. Então, que tenhamos a participação ampla, que a coordenação apoie a base. Porque a coordenação está lá e a base está cá. E nós queremos que a coordenação venha para onde está a base dos professores. Que venha em favor dos nossos direitos. Certo? Porque nós cumprimos os nossos deveres, queremos também os nossos direitos. É lei. Ponto. Professor Bruno, tem mais algum encaminhamento, alguma data, algum calendário que a gente tenha passado aqui batido para reforçar? Então, nesse período agora, estamos num período de levantamento do quadro de greve nas escolas. Certo? Então, nós já percebemos que nesse quadro de greve há uma adesão muito boa dos professores efetivos. E muitas vezes, se tem escola funcionando, é porque são temporários que lá estão. Mas nós convocamos os temporários a entrarem também de greve. Porque se a gente der as mãos, as coisas acontecem mais fácil. A greve, ela se finda e o governo dá o direito de todos. Então a gente vai fazer assim. Se o governo disser, vou dar os 6,27%, mas não vai dar o 13º e as férias do temporário, a gente não volta da greve, não. A gente só volta se o governo cumprir os nossos pontos de pauta, que são a todos aqueles que nós aqui elencamos. Questão de estrutura de escola, né? Então são muitas coisas, são muitas questões, né, que o governo foi levando com a barriga, foi deixando. Nós achávamos que o governo era o salvador da pátria, né? Porque já tínhamos colocado vários de direita, e aí eu nunca coloquei, sempre botei na esquerda, né? Dessa vez foi a vez de votar na Fátima e me decepcionei. Infelizmente, né? Ela não cumpriu com aquilo que se propôs a fazer, com suas promessas de campanha. Então agora, como cidadão crítico que sou, devo cobrar. Ou não? Vocês acham que eu não devo cobrar? Claro que eu devo cobrar. A cobrança faz parte do meu exercer político, da minha cidadania. Certo? Eu sou cidadão, eu sou brasileiro, sou norte-rio-grandense, sou natalense e votei na Fátima. Votei, então agora eu vou exigir que ela cumpra as promessas de campanha dela. Ponto. Perfeito. Gente, a gente tá chegando pertozinho já aqui do final. Eu queria ver se a gente fazia mais uma rodada para fazer se tiver mais algum encaminhamento, mais um informe, fazer umas considerações finais, aí fica aberto o microfone para vocês aí, fazer as suas convocações, as despedidas, reforçar aí. A professora aqui é crítica ao governo, fazer isso, porque estamos num momento que não pode nem cobrar do governo, né? Você vai encontrar a governadora no Bar Dalos,
cobra da governadora o pague o piso e depois você que é o errado, né? Então estamos vivendo um momento como esse aqui, de exercer o poder crítico, né? A consciência crítica e de fazer a cobrança justa. Exercer esse poder, né? Soa como se você tivesse errado e ainda fica com a pecha de ser de direita, de estar indo para o lado da direita. Aí, fazendo aqui um exercício de memorização, eu sou pedagoga, um exercício puxando aqui pela memória, não a memória de trabalho, a memória mais longa, quem muda para a direita, quem está indo para a direita, é quem se junta com ela. Não quem está na luta e quem está levantando aqui a bandeira dos trabalhadores e que sempre fez isso. Quero lembrar isso. Quero lembrar que toda e qualquer ameaça que está sendo feita no interior das escolas, pelos telefones da vida, seja advinda de diretor de escola ou de gestor de direito, constitui sim assédio moral, porque está se dando para intimidar, para que os temporários não façam parte da greve. Nós soubemos de uma situação numa escola de ensino médio, onde até informar as mães, até dizer para os estudantes, né, que se houver greve, se as aulas paralisarem, eles não vão receber o bendito pé de meia. Então, eu já vi no município usarem a greve para dizer que os meninos iam ficar sem o Bolsa Família. Agora estão usando o pé de meia para dizer. Então, isso são ameaças, isso é uma situação de assédio e não deve ser levado em conta isso, não devemos deixar isso trazer medo e fazer com que nós baixemos a cabeça. Pelo contrário, devemos nos informar dos nossos direitos, procurar a regional do sindicato, conversar com a gente, que a gente vai informando, fazer sempre o possível para que não aconteçam reuniões apenas com as mães e o gestor da escola dando os informes, porque o gestor, assim, eu até abro esse parêntese, o gestor que está na escola e que foi eleito pelo voto direto da comunidade escolar, ele tem todo o direito de fazer greve. Ele deveria estar na greve conosco. Está, inclusive, com salário sem a gratificação, porque o porto das escolas não está sendo resolvido. É uma novela, é um vale a pena ver de novo infinito. E aí eles ficam dizendo o quê? Não, eu não posso fechar a escola, porque tem gente que vem pegar a declaração, tem gente que vem pegar documento, sendo que com isso, ele mantendo a escola fechada, ele acaba jogando contra o movimento. Porque se a escola estiver fechada, é uma tática, inclusive, nós já usamos essa tática nos municípios. Se a escola estiver fechada, não tem como o professor temporário ou quem quer que seja ir trabalhar. Então, garanto que 100% esteja na greve. Em abrindo a escola, acaba dando oportunidade para quem está querendo furar a greve e trabalhar, ou quem está com medo. E aí o gestor que entende que a greve é justa, o gestor que se declara a favor da greve, porque assim não adianta dizer, eu sou a favor da greve, a greve é justa, mas a sua prática está dizendo que não está ajudando a greve, a sua prática não ajuda, então não adianta. O gestor que se diz favorável à greve, que entende que ela é justa, nós queremos você do nosso lado. Feche a escola e venha para a greve, venha para as assembleias. Ajude a que o corpo docente da sua escola esteja em unidade nesse movimento. É muito importante pelas pautas, pelos pontos que já foram colocados aqui. Nós teremos na Regional de Ceará-Mirim, na próxima semana, teremos a assembleia presencial e a participação nas reuniões que já foram colocadas aqui. No mais, é agradecer esse espaço aqui, bater esse papo é sempre importante. As coisas vão surgindo, a gente vai pensando, vai aprendendo mais. Nós sempre aprendemos no diálogo, na conversa, né? E esperamos que na próxima assembleia, que é no dia 17, a gente já tenha algum encaminhamento mais robusto e possa
dar mais alento, dar mais ânimo a quem ficou em casa esperando que a gente levasse boas novidades, né? Assim, eu queria até dizer assim, que a governador, eu sou membro da comissão de negociação, juntamente com o Nando Poeta, os colegas conhecem, com Mônica e com Camila. São 4 pessoas que participam da mesa de negociação junto com a governadora. E só participamos de uma mesa, que até agora ela não nos chamou de novo. Teve assembleia novamente, ela não nos chamou. E não tem data ainda para nos chamar. A notícia que sabemos é que ela viajou para Portugal. O Estado, no Estado estando na calamidade que está, ela viaja para Portugal resolver não sei o quê, quando tem coisas tão importantes aqui dentro do Estado para ela resolver. Principalmente marcando urgentemente essa mesa de negociação, que não foi marcada ainda. Então ainda não há avanços na negociação, porque a governadora se fechou, não nos chamou ainda para conversar. Professor Joel, suas considerações finais. Então, agora é o momento da base, né, procurar os seus sindicatos nas suas regionais, né, se informar. É claro que a gente vai estar divulgando tudo aí, mas é o momento da gente discutir, fazer reuniões e tirar as nossas comitivas, as nossas caravanas, né, para vir para essas manifestações aí que estão marcadas, que estão no nosso calendário de lutas, né? Então, fica aqui desde já o convite para se juntar à luta, né? Se sua escola já parou, muito bem, vamos forte. E se a escola ainda não parou, parcialmente ou totalmente, vamos marcar a visita, né, da direção da Regional de Marizal para a gente conversar. E conversando a gente se entende, todo mundo vai ver que a luta é justa e é urgente nesse momento. A greve é uma realidade e é isso mesmo. É isso, Brena, pode ficar à vontade. Eu quero reforçar que as datas que Bruno não mencionou na nossa agenda de luta, como dia 12, dia 13, dia 18, são datas também de luta que a gente vai estar visitando escolas. Quero convidar todos os professores que estão em greve para visitarem as escolas que por algum motivo não aderiram à greve, professores efetivos ou temporários. Alguns professores em estágio probatório ainda têm receio de aderir à greve, então a gente precisa ir até esses lugares, conversar com esse pessoal, construir a greve e convidar pais, mães, responsáveis e alunos a fortalecer esse movimento de valorização da nossa educação. Certo? Quando tiver movimento na cidade, vamos participar, professores também, e quando tiver movimento na capital, vamos participar, vamos mobilizar também, porque juntos nós somos mais fortes, nós vamos conseguir essa vitória. Perfeito. Professor, suas considerações finais para a gente encerrar. Então, eu me coloco à disposição para participar de conversas com pais, filhos, professores, em qualquer escola. Já estive em várias. Colegas gestores estão convidando, colegas professores estão convidando. Então, a gente tem um diálogo, um bate-papo muito bom com a comunidade escolar e que eu acho que é muito esclarecedora e traz a sociedade, né, para o nosso lado. Vejamos, nós temos 615 escolas no estado do Rio Grande do Norte. Então, nós não temos apenas 40 mil professores. Nós temos 615 escolas, são 615 famílias, comunidades impactadas. Muitas dessas escolas têm as portas abertas para a comunidade. Então, quando a governadora ela não faz com que aquilo que nós estamos pedindo, ela não cumpre com a nossa pauta, ela não está cumprindo com a pauta de 650 escolas, certo? Esses 650 comunidades, bairros, pessoas, vidas impactadas. É muita gente. É um quantitativo muito grande, muito para além do que os 40 mil professores. Porque o professor também tem família, não é? Então, é isso. Que a governadora Fátima Bezerra entre em consciência, tenha conscientização e que resolva logo essa situação para que a gente volte às salas de aula. E estou à disposição, pode me chamar, que eu vou a qualquer lugar para a gente poder fortalecer o movimento grevista. É isso, gente. Muito bom. Queria agradecer a presença de todos vocês, professora Brena, Joelson, Ana, Bruno. Bacana o papo aqui sobre a greve, todo apoio à greve dos professores. Tomara que a governadora toque aí o coração dela e entenda que a luta em defesa da educação é algo assim fundamental e que ela não esqueça nas origens dela, né? Aquilo que tanto se toca para relembrar o discurso, né? Minha origem popular, etc e tal, que o discurso vire prática e que a educação seja valorizada de verdade. Então, é isso, gente. Obrigado aí por mais uma lição de classe que vocês tiveram com a gente aqui. Até a próxima.
Mandar um abraço pro meu amigo Mané Cabelinho lá de Seramirim, grande Zé Roberto. É isso, gente. Tchau, tchau. Tchau, obrigada aí pelo espaço e um abraço.